muito boa tarde e bem-vinda ao Closing aqui na BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. Obrigada pelo convite. Paulo, a gente estava falando agora das maiores altas, né, da Bolsa de hoje. Temos Dux, temos Cogna, a Ânima também está subindo, mas temos também um caso peculiar, porque a Ânima hoje tem uma matéria que mostra como a empresa está demitindo professores da Anhembi Morumbi, encurtando cursos, juntando anos diferentes. Há sérios problemas com os alunos, né, que estão com carga horária reduzida. O que está acontecendo com essa empresa? E, de fato, estamos enfrentando uma crise da Ânima, especificamente desta empresa. A gente vai falar agora dos resultados também dos últimos trimestres, ou é uma crise em geral de todo o setor de educação? Pois é, Carlos, essa situação da Ânima, ela agrada os investidores e desagrada os alunos. Eles possuem dentro da empresa um sistema de aprendizagem que eles dizem que unem não mais os currículos dentro das graduações tradicionais, mas em unidades de conhecimento. E essa foi uma estratégia que eles desenvolveram para otimizar o ensalamento de alunos. Então, só recapitulando, a Ânima é uma empresa que cresceu através de uma estratégia de aquisições de outras companhias. Então, quando isso acontece, existe um overlap muito grande de estruturas administrativas e também, por ser uma empresa de ensino, um overlap de vários cursos que são iguais. Então, se a gente pegar, por exemplo, muitas carreiras têm uma cadeira de sociologia, muitas carreiras têm um curso de cálculo 1, matemática financeira 1, contabilidade 1. Então, essa foi uma alternativa para unificar alunos, né, de carreiras distintas dentro de áreas que são ministradas em todos esses cursos. Isso reduziu de uma maneira muito drástica os custos, principalmente de corpo docente. Né, o pagamento de professores é uma despesa muito importante dentro de uma empresa de educação, naturalmente, e essa foi uma estratégia adotada para otimizar a estrutura de custos. Do ponto de vista de margens, nós vimos grandes avanços. Se a gente olhar trimestre após trimestre, a margem EBITDA da companhia vem se expandindo. Isso deixa o investidor feliz. Por outro lado, da ótica do aluno, você muito bem pontuou, porque o aluno ele recebe um currículo ali surpresa às vésperas, né, do início das aulas, não necessariamente às vezes da forma que ele imaginava, e aí ele acaba ficando de uma certa forma decepcionado, Carlos. Então eu acho que faz parte dessa otimização, só que no segmento de educação toda mudança que a gestão toma, ela leva pelo menos 4 anos para atravessar na ponta, né? Assumindo que em média aí uma graduação tem 4 anos de duração, se a gente não estiver falando de cursos mais especializados, eventualmente de uma medicina. Então, agora até começarem a entrar alunos já sabendo da nova regra do jogo, às vezes existe essa insatisfação sim, Carlos. Em geral, né, do setor, porque a gente viu, tem um problema específico então da empresa, mas o setor como um todo, após os problemas que o FIES, né, o Sistema de Financiamento Público para faculdades particulares, problemas encontrados no passado, alta inadimplência também, também redução dos valores por parte do governo federal, como que o setor está reagindo a esta situação, a essa conjuntura, e como também o setor está reagindo à concorrência, que também é cada vez mais forte no setor de educação superior, ainda é rentável, ainda vale a pena, ou há pontas de excelência contra situações mais complicadas? Qual que é o panorama que você vê no setor como um todo? Vou começar pelo fim, que acho que vai ficar mais didática essa resposta. Do ponto de vista de competição, hoje nós estamos num ambiente muito mais racional do que nós já vivemos há alguns anos atrás, principalmente na parte do ensino digital, onde não existem barreiras. Qualquer empresa pode entrar e ofertar um curso de administração, não interessa onde está a sede dela, onde está o aluno, né? Se tiver uma língua-mãe comum, ela consegue atacar esse aluno. E a competição no segmento digital, desde que a regulação permitiu a qualquer companhia abrir um curso superior, ela foi muito destrutiva no setor. Então, isso foi muito danoso, especialmente para os players regionais que não estavam tão aptos a oferecer cursos nesse segmento.
Isso concentrou muito o mercado dentro dos grandes. Agora, olhando essa parte de FIES, ela foi muito traumática para o setor como um todo, né? A Cogna, por exemplo, é uma empresa que chegou a ter 70% da sua base de alunos vindo do FIES. Então, à medida que o governo começou a descontinuar ou desestimular de uma maneira muito agressiva, né, por conta da inadimplência altíssima, da falta de funding, da questão fiscal do Brasil, isso foi muito traumático, porque os alunos sem o funding, eles não têm condições de cursar cursos de ticket mais elevado. Então, não só houve uma perda de alunos, houve evasão maior, como os alunos novos que entravam em carreiras mais simples ou em cursos de ticket mais baixo. Então, foi muito traumático esse phase-out. Algumas empresas tentaram enfrentar essa situação oferecendo financiamentos estudantis privados, e foi pior ainda, acho que foi pior do que não fazer nada, porque isso deteriorou muito a situação de contas a receber, o fluxo de caixa dessas companhias piorou consideravelmente. Se a gente pensar que o ensino superior é algo que é pago de forma mensal, a duração do contas a receber deveria ser praticamente inferior a um mês. E a gente chegou a ver empresas com contas a receber que demoravam mais de 6 meses para serem monetizados, né? Então a gente sabe muito bem que boa parte desses alunos não iam pagar e iam acabar evadindo. Então eu acho que o pior já passou. A gente começou a ver uma captação retomando no presencial neste ano, né? Foi o primeiro ano ali livre dos efeitos da pandemia, e tiveram alunos que esperaram sim, que valorizam esse ensino presencial, são famílias às vezes que podem custear os estudos dos filhos, e eles valorizam esse contato com os colegas. Em geral são os alunos mais jovens que acabaram de sair da escola e querem ter essa experiência do curso superior. É diferente do perfil que faz o online, que em geral são pessoas ali mais entre os 30, 40 anos, que já constituíram família, que não tem tanto tempo para se deslocar e também já tem o seu orçamento comprometido com outras áreas da vida, então eles gostam do digital. Então, ver alunos voltando para o ensino presencial é muito importante para essas empresas, e isso explica por que essas ações estão subindo hoje, estão subindo muito neste ano, né? Teve empresa aí, a Edux, por exemplo, mais do que dobrou já o valor da ação esse ano, que reflete justamente um ambiente competitivo um pouco mais benigno e essa retomada de captação, principalmente no presencial. A falar com a nossa convidada de hoje, porque eu não quero roubar muito mais tempo dela, queria voltar a falar com a Paula, deixa eu ver aqui, a Paula Mello, sócia analista da GTI. Paula, a gente estava falando da questão das empresas de educação e como elas estavam sofrendo em relação à situação financeira, né, também dos alunos, que está mudando, questão do FIES, etc. Agora, eu queria te perguntar sobre o endividamento delas, porque no caso específico, a Ânima, por exemplo, era uma empresa, e a Cogna também, se não me engano, são empresas bastante endividadas, né, e a pandemia não fez piorar essa situação, porque elas se endividaram e não conseguiram usar os campi que elas tinham, né, comprado ou alugado para os seus alunos. Como é que está a situação do endividamento agora que os juros no Brasil subiram tanto e estão altos por tanto tempo assim? Elas foram obrigadas a renegociar essas dívidas. Você vê o risco de inadimplência por parte dessas empresas, mesmo se elas estão voltando a ter lucros no primeiro trimestre de 2023? Como é que está a situação financeira patrimonial, né, dessas empresas? Acho que a situação mais delicada é a da Ânima. Ela é a empresa que proporcionalmente possui o maior endividamento. Não é uma situação de insolvência, eles tinham muitas amortizações para serem feitas agora no segundo trimestre, então eu imagino que na próxima divulgação nós vamos ter ciência, mas eu imagino que eles tenham amortizado aí já algo em torno de 500 milhões de reais. Eram dívidas muito caras que eles possuíam no balanço, coisas assim como CDI mais 4% ao ano de spread, então agora que a Selic está quase 14%, são dívidas de 18% ao ano. É difícil imaginar até que a operação dê uma rentabilidade tão elevada quanto essa, então é uma situação muito ruim. E renegociar essas dívidas no atual momento, com os juros elevados, ainda após um evento Americanas, é uma situação horrível para se estar.
O que joga a favor ali da Ânima, talvez, sejam deals que ele já costurou no passado. Então, por exemplo, não tem muito tempo que ele vendeu 25% da subsidiária Inspirali, que é a subsidiária que se dedica a custos de saúde, principalmente de medicina. Ele vendeu 1/4 dessa empresa para o DNA, que é aquele private equity da família Bueno, né, dos fundadores da antiga Mil, são os donos do DASA hoje, por R$1 bilhão. E eu imagino que eles busquem alguma alternativa nessa linha, porque se eles fossem fazer um movimento de capital nessa altura, né, com o patamar de valuation que eles estão agora, seria algo assim extremamente dilutivo. Então vamos dizer que eles levantassem mais R$1 bilhão para uma empresa que está valendo menos de 1,5 bilhão, seria uma diluição colossal, muito ruim para os acionistas atuais. Eu acho que eles evitariam esse tipo de solução a todo custo. Agora, já por outro lado, se uma capitalização é feita no nível da subsidiária, você alivia o balanço consolidado sem ter esse tipo de diluição. A segunda mais alavancada é a Cogna, é uma dívida já muito antiga, não tão cara quanto a da Ânima, mas enfim, incomoda, é uma dívida que veio desde lá de trás, quando eles fizeram a aquisição da Saber, que trouxe aquela braço de editoras, que hoje está dentro da Vasta, que é listada nos Estados Unidos, só que a Cogna ela já está um estágio mais avançado em relação à Ânima nessa parte de consolidar as aquisições, já estão extraindo sinergias, estão gerando caixa. Então, a desalavancagem ela já é uma realidade, ela é lenta, mas ela é real. Então, eu acho que o caso da Cogna já preocupou mais no passado, principalmente quando começou a pandemia. Hoje eu julgo já bem mais tranquilo. E aí, talvez, em melhor forma, a gente tenha a Edux e tem uma Cruzeiro do Sul também, que pouca gente fala nela, ela é pequenininha, né? Menos líquida, mas é uma empresa que está em boa forma, e foi um dos últimos IPOs do setor. Perfeito. Agora, última pergunta, Paulo, só para a gente encerrar o nosso papo. O que você está vendo para o futuro desse setor? Você acha que vai ter interesse para novos players entrarem? O Brasil é ainda muito carente em termos de educação. Você vê interesse também de grupos estrangeiros para entrar nesse setor? Ou você acha que, por enquanto, os players que estão no mercado já são suficientes, já cobrem a demanda? O que você está vendo para o setor de educação como um todo? Superior, claro. É uma situação paradoxal, porque o Brasil é um país que carece muito de educação, mas, por outro lado, a gente tem deficiências muito sérias que vêm da base, né? Então, os alunos chegam nesses cursos superiores, às vezes, sem os conhecimentos básicos de português, de matemática, e isso acaba sendo trabalhado com aulas de reforço, mas é claro que é muito mais difícil você absorver um conteúdo, né, de ensino superior sem ter uma base sólida, né? Então, assim, dito isso, não acho que é mais recursos no setor que vai torná-lo melhor. O que talvez daria um salto de qualidade seria mais a parte de políticas públicas, melhorando a base, né, a matéria-prima desses alunos que chegam no ensino superior. Quando a gente olha do ponto de vista de mercado, o setor de educação no Brasil, diferente de muitos outros, ele já é bastante consolidado, bastante maduro. Então, se a gente pegar essas 4 empresas que a gente conversou agora, que são as listadas, elas já representam mais de 50% da base de alunos. Então, não existe assim tanto espaço para crescer. Eu acho que isso explica muito por que essas empresas evoluíram para essas estratégias de aquisição, de M&A, porque o crescimento orgânico, ele é muito pequeno. E aí, quando a gente olha o crescimento demográfico do Brasil, o Brasil é um país que está começando a envelhecer, né? A gente tem menos filhos, a expectativa de vida aumentou. Então, hoje tem menos pessoas entrando na base ali do ensino superior do que a gente tinha alguns anos atrás. Então, o mercado potencial, ele acaba diminuindo. E aí vira um jogo ali de rouba-monte. Então, um setor já mais difícil de superar, Carlos, diferente, por exemplo, do segmento de saúde, que está pegando em cheio esse envelhecimento da população. Então, para investir no setor de saúde, hoje a gente tem que ser bastante seletivo, achar empresas que ofereçam ensino de qualidade e que consigam ser vencedoras ali, prestando um serviço melhor, mais qualidade do que os seus peers.
Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e, de fato, como esse setor vai evoluir, porque, de fato, é algo, como a Paula falou, em constante evolução, constante mudanças, e vamos ver o que vai acontecer com essas empresas, especialmente a Ânima, bastante endividada. Muito obrigado para Paula Mello, sócia e analista do GTI. Muito obrigado por sua participação hoje aqui no Closing da BMC.